Olá amigos, a paz seja convosco. Hoje, assim de uma forma simples e rápida, quero mostrar, compartilhar convosco que o pecado dos fariseus é exatamente igual ao pecado dos adventistas. Eles têm o mesmo espírito, são da mesma geração, porque eles andam sempre defendendo a lei, dizendo que Jesus cumpriu a lei, que Jesus não violou o sábado, o que é mentira. Isso é mentira. Jesus, ele violou a lei. Jesus, ele violou o dia de sábado muitas vezes. Muitas vezes. Mesmo muitas vezes. Reparem que, mas para não me desviar, vou só mostrar que Jesus violava o sábado. Em João, no capítulo 5, do Evangelho de São João, capítulo 5, do verso 10 ao verso 18, diz assim: Então disseram os judeus àquele que tinha sido curado por Jesus: É sábado, não te é lícito levar o leito. E ele respondeu: Aquele que me curou, ele próprio disse: Toma o teu leito e anda. E por esta causa os judeus perseguiam Jesus e procuraram matá-lo, porque fazia estas coisas no sábado. E Jesus respondeu: O meu pai trabalha até agora, e eu trabalho também. Por isso os judeus ainda mais procuravam matá-lo, não só porque violava o sábado, mas também dizia que Deus era o seu próprio Pai, fazendo-se igual a Deus. Estamos a ver aqui, nesta passagem, e é João a falar, não são os judeus, e o João afirma que Jesus violava o dia de sábado. É João a falar, não são os judeus. Os adventistas dizem que os fariseus dissimulavam a escritura, que mentiam. Não. Os judeus eram defensores da lei. Os judeus mataram Jesus exatamente porque Jesus violou a lei. Aqui está dizendo porque ele, perseguiam Jesus e procuravam matá-lo porque ele fazia estas coisas no dia de sábado. E João diz, no verso 18, que Jesus não só violava o sábado, como se dizia igual a Deus. Então, o João afirma que ele violava o sábado. Não só ele, o próprio Jesus, ele próprio, ele aconselhava, ele mandava que os seus discípulos violassem o dia de sábado. Como a gente conhece, por exemplo, lá com as espigas, não se podia apanhar espigas. E eles apanharam espigas para comer, como está escrito. Não se podia, ou este discípulo, que era paralítico, Jesus mandou, ele disse-lhe o seguinte: toma o teu leite, anda e vai para casa. E foi isso que ele fez. E isso não se podia fazer no dia de sábado. No dia de sábado não se podia fazer obra nenhuma. Vejam só o que Jeremias 17, verso 21 diz. Assim diz o Senhor: Guardai as vossas almas e não tragais no dia de sábado, nem as introduzais pelas portas de Jerusalém. Nem tireis cargas das vossas casas no dia de sábado, nem façais obra alguma. Antes santificai o dia de sábado, como eu ordenei a vossos pais. Então, isto que ele estava fazendo era proibido. Os fariseus tinham razão em acusar Jesus. Quando mataram Jesus, eles estavam cumprindo a lei. Porque, segundo a lei, realmente Jesus tinha violado o dia de sábado. Ele próprio dizia: meu pai trabalha até agora, eu trabalho também. Ele estava dizendo que Deus também trabalhava. E a lei dizia: 6 dias trabalharás, mas ao sábado não farás obra nenhuma. O que é obra nenhuma? É obra nenhuma. E ele fazia. Então está aqui bem claro que ele transgredia o dia de sábado. Não é? Muitas vezes ele fez isso. Alguém vem dizer: mas está escrito que Jesus não veio destruir a lei, veio cumprir a lei. E os profetas? Sim, veio cumprir a lei. Não é os mandamentos da lei. Ele veio cumprir o que a lei e os profetas disseram acerca de Jesus, que era morrer pelos nossos pecados. É isso que acontecia nos rituais, quando se matava a vítima. No dia de sábado, infelizmente os adventistas nem sequer sabem o que é o dia de sábado. Eles dizem que guardar o dia de sábado é não trabalhar. É mentira. Não é só isso. No dia de sábado, todas as 11 tribos, não eram os gentios, eram as 11 tribos de Israel, se dirigiam ao templo.
para que ali fossem santificados pelo sangue dos animais, porque o dia de sábado era dia de sacrifícios, de uma reunião solene em que eles eram purificados com sangue e com água para ouvirem a lei e depois comerem dos holocaustos. Isto é que é guardar o sábado. Os adventistas não guardam o sábado. Os adventistas estão guardando uma mentira. Eles estão violando o sábado. Não estão guardando. Eles nem sequer sabem o que é o sábado. Eles não sabem o que é o sábado. Então, qual foi o pecado dos fariseus? O pecado dos fariseus não foi nem acusar Jesus, nem matar Jesus. Não, não. O problema, o grande pecado dos judeus é que eles não creram que ele era um Messias, que ele era maior do que o templo, que ele era maior do que o sábado. Quando diz até que Jesus é o Senhor do sábado, está dizendo é maior do que o sábado. É Senhor. Não é ele que deve obediência ao sábado. O sábado é que está sujeito a ele. Ele é que é o legislador. É o contrário. Estão a entender? Até o pecado deles foi não acreditar que Jesus era o Messias prometido, que veio trazer uma nova aliança e uma nova lei. Agora vivemos, o justo vive pela lei da fé. Antigamente vivia-se pela lei das obras. Faz isto, faz aquilo. Agora é pela lei da fé em Jesus. E o problema todo é este. Vejam qual foi o pecado dos fariseus e vejam como os adventistas cometem o mesmo pecado. Romanos 10, a partir do verso 1, Paulo diz: Irmãos, o bom desejo do meu coração e a oração a Deus por Israel é para a sua salvação. Porque lhes dou testemunho que têm zelo de Deus, mas não com entendimento. Vejam o que é que o Paulo está dizendo. Que Paulo queria muito que Israel fosse salvo. E ele dava testemunho que os fariseus, os judeus, eram zelosos pela lei. Não é como os adventistas dizem. Eles dissimulavam, eles mentiam, enganavam. Não, 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 não. Eles guardavam toda a lei. Eles, pelo menos para os outros, eles queriam que todos guardassem toda a lei, porque eles tinham benefícios com isso. Estavam sujeitos a eles segundo a lei. Então, eles eram zelosos pela lei, mas não tinham entendimento. Qual era o entendimento que eles não tinham? E ele continua. Porque não conhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria justiça, não se sujeitaram à justiça que vem de Deus. Estão a ver? Eles não aceitam a justiça de Deus, que é Cristo, mas procuram estabelecer a sua própria justiça, que é guardar os mandamentos da lei. Depois diz, porque o fim da lei é Cristo para a justiça de todo aquele que nele crê. Até qual foi o pecado dos fariseus? O pecado dos fariseus foram eles não acreditarem que Jesus é o fim da lei. E como não acreditaram que Jesus é o fim da lei, eles impunham a sua própria justiça, que é guardando os mandamentos da lei. Os adventistas fazem exatamente a mesma coisa. Rejeitam a fé sem a lei. E este é que é o problema. Se eles acreditassem em Cristo, há muito tinham abandonado a lei. A Bíblia diz o quê? Para viver para Deus é preciso morrer para a lei. Ainda por cima que a lei foi dada aos judeus e não aos gentios. Não é? Então vejam, o pecado dos fariseus foi não acreditar que Jesus era o fim da lei. Não é a continuidade, não é o aperfeiçoamento, não é completar algo, não, é o fim da lei. É o fim. A lei deixa todos debaixo de pecado. A lei amaldiçoou todos os homens. Não houve um justo. Tudo ficou debaixo de pecado. E por isso foi introduzida uma nova lei, que é a lei da fé em Jesus Cristo. Então, eles eram zelosos pela lei. O pecado deles foi não acreditar que Jesus era o fim da lei. E por isso eles não largaram a lei de maneira nenhuma. Vejam que o próprio Paulo também era um grande... A Bíblia diz que ele era um grande defensor da lei e ele era irrepreensível segundo a lei. Ele era um cumpridor. Onde é que levou esse entendimento? A perseguir Cristo e a Igreja. Vejam o que é que ele diz no capítulo 3, verso 6. Segundo a justiça que há na lei, irrepreensível, diz ele. Segundo a justiça que há na lei, eu cumpria tudo. E diz, e na verdade, tenho também por perda de todas as coisas... se vocês lerem acima,
que ele diz que era fariseu, ele era tipo Benjamim, ele era circuncidado ao 8º dia, ele era fariseu segundo a doutrina, um cumpridor da lei. Né? E depois diz, e na verdade tem também perda de todas estas coisas pela excelência do conhecimento de Jesus Cristo. O que é que ele disse? Eu não quis saber de nada disto quando conhecia Jesus Cristo. E depois ele continua, pelo qual sofri perda de todas estas coisas, perda de tudo. A lei, de todos aqueles atributos que pareciam ter algum valor, né? E as considero como esterco. Ele considerava a justiça da lei como esterco, quando comparado com o conhecimento de Jesus Cristo. E ele diz, sofri perda de todas estas coisas e as considero como esterco para ganhar Cristo. Para ganhar Cristo, a gente tem que considerar a lei e todas aquelas coisas como esterco, que não serviu para nada. Só serviu para uma coisa, para dar conhecimento que todos estão debaixo de pecado, que todos estão perdidos, que todos estão condenados. Foi isso que a lei veio fazer. A lei não foi dada para o homem cumprir, foi para mostrar que o homem estava perdido e que só havia uma solução. E que na lei era apontado por figura, era o holocausto. Só o holocausto tinha poder para anular a condenação e o pecado da lei. E Jesus Cristo é o meu holocausto. Jesus Cristo é a justiça de Deus. Por isso ele dizia, e sendo achado não tendo a minha justiça que vem da lei, estão a ver? A justiça do homem vem da lei, porque ele faz as obras, ele que obedece aos mandamentos. Mas a que vem pela fé em Cristo, a saber, a justiça de Deus que vem pela fé. A justiça de Deus é Cristo, porque é as obras de Deus. É a justiça de Deus, não é a minha. É pela fé que tenho acesso à justiça de Deus. Então, conclusão, qual foi o pecado dos judeus? Não foi nem matar Jesus, nem perseguir, nem acusar. Eles falavam isso com verdade. E segundo a lei, Jesus, ele foi morto justamente. Justamente. Segundo a lei. Só que Cristo estava acima da lei. O pecado deles foi não acreditarem que ele era o Messias, o Salvador. Pensavam que ele era um mero cumpridor de leis e de obras. Não era. Era o Messias. Então o pecado deles foi não acreditar que ele era o Messias, que veio estabelecer uma nova aliança e que ele era o fim da lei, o fim da maldição da lei. E os adventistas estão fazendo exatamente a mesma coisa. Portanto, todo aquele que não largar a lei e não a considerar como esterco, nunca, mas nunca será salvo. Nunca.